Tá, gente, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bonitinho, né? Se vocês não estiverem ouvindo, me avisem. Meu nome é Maria, para quem não me conhece, famosíssima. Não, brincadeira. Eu tô no quinto ano aqui da faculdade, e aí, como a gente tava rodando agora na eletiva de nefrologia, umas 2 semanas atrás eu tava lá com as meninas, então me convidaram para fazer essa aulinha para vocês. Então tá, eu coloquei nesse slide esse coraçãozinho, a gente vai descobrir por quê no decorrer dos próximos minutos. Bom, então, quando a gente estava rodando com o Dr. Rudolph, ele sempre pedia para a gente dar aula de uma forma que todo mundo entendesse, porque não faz sentido eu vir aqui e falar várias coisas bonitas que eu decorei no livro e ninguém entender. Então, eu coloquei essa imagem ilustrativa, eu vou explicar para vocês como se vocês fossem acéfalos, tá? Que é o jeito que eu entendo melhor, então acho que todo mundo vai entender. Aí eu acho que tanto o pessoal dos anos mais novinhos, segundo ano, primeiro, quanto terceiro, quarto, quinto, enfim. Tá. Antes, eu vou começar bem básico mesmo. Primeiro, a gente vai descobrir onde que está o potássio que ele é. O potássio que está dentro do nosso corpo, cerca de 90% dele está dentro das nossas células, mas 70% dele está dentro das nossas células musculares, principalmente o músculo esquelético. Só que o potássio que a gente dosa e que a gente usa para fazer o manejo no paciente, etc., não é o potássio muscular, né? Porque a gente acaba pegando do sangue, que é o potássio sérico. Eu coloquei o Kzinho porque, para começar bem no básico mesmo, o potássio é o K. É o K que você vê no ionograma ou na gasometria. Então, quais são as duas formas que a gente tem de descobrir a quantidade de potássio que tem sérico ou plasmático, no caso, no nosso corpo? A gente pode pedir um ionograma do paciente, e aí, quando vocês estiverem lá no hospital, vocês vão pedir lá no Interlis, um examezinho de sangue básico, e colocam lá ionograma. E aí vai sair o potássio. Ou então a gente faz a gasometria famosa. Eu peguei uma gasometria real de uma paciente que a gente estava acompanhando quando a gente estava lá. E aí não tem alteração nessa gasometria, tá aqui, ó. Não sei se aparece. Aparece. Não aparece. Mas enfim, eu não consigo mexer a ponteirinha. Mas vocês podem ver aqui valores dos eletrólitos, tem o potássio ali K+, e nessa paciente estava 5, né? E aí dentro dos valores de referência tá normal. Aí lembrando que esses são potássios plasmáticos, não é o que está dentro da célula, certo? E a gente se baseia nele. Tá? Alguma dúvida até aqui? É bem importante também a gente olhar a gasometria, porque eu vou explicar mais para frente, mas o potássio ele não é só um íon que está dentro do nosso corpo sozinho, ele trabalha junto com vários outros, como o próprio sódio, cálcio, cloro, magnésio até mesmo. Então a gasometria ela é importante porque ela apresenta, para quem não está muito acostumado a ver ela mostra para a gente o pH do sangue, o quanto que está a nossa pressão de CO2, pressão de O2 no nosso sangue, se o corpo está funcionando normal, né? Que como qualquer outra célula no mundo, existe uma homeostase para o corpo existir, né? Então precisa que a quantidade de íons dentro e fora estejam normais, e aí que entra a importância do potássio. Vamos lá. Tá. Agora, qual é o local que... qual é o músculo mais importante do corpo? Alguém quer me responder? Não me deixe no vácuo. Coração. Deixa os meninos responderem. Pronto, coração, tá, realmente. E por que eu coloquei no começo da aula já um coraçãozinho? Porque se o potássio está abundantemente dentro de músculos, o nosso coração é basicamente um grande músculo maravilhoso e extremamente importante para o corpo. Então, o potássio ele vai fazer parte do nosso potencial de membrana. Os nossos cardiomiócitos, nossas células do nosso coração, elas precisam criar um potencial elétrico mesmo, de energia, para que as ondas, para que aconteça a nossa contração muscular. Precisa de energia, literalmente, energia elétrica. E aí, para isso, a gente precisa fazer um potencial, e aí o potássio que está abundantemente dentro das células, ele faz esse potencial com o sódio e o cálcio. Esse aqui é um pedaço de um vídeo que eu peguei na internet, depois eu posso mandar o link para vocês, é um vídeo bem legal, assim, bem simplesinho de entender. E aí, essa questão do potencial de membrana, talvez quem tá, tipo, segundo ano, talvez não esteja, nem sei se tem alguém de segundo, acho que tem.
talvez não esteja tão familiarizado, mas o pessoal do terceiro, quarto ano, a gente já começa a ver bastante isso por conta do eletrocardiograma. E eu trouxe até essa tabelinha para vocês entenderem que essas como é que é o nome disso? Esses transportadores aqui intermembrana, eles permitem que o potássio vá sair em algum momento, que o sódio e o cálcio entrem e eles troquem de lugar. E dessa forma a condução elétrica acontece. Aí nessa tabelinha que vocês conseguem ver aqui embaixo, tá até falando que a primeira fase tem uma entrada rápida de sódio, uma entrada lenta de cálcio, e aí isso vai aumentar o potencial elétrico, e aí a gente vai conseguir relacionar com o eletrocardiograma. E aí no eletrocardiograma a gente vê o complexo QRS, a onda T e etc. Isso está totalmente relacionado com a onda elétrica que existe por causa dos íons, tá bom? Então, por isso, é importante que vocês entendam isso agora, porque depois, quando a gente vê os distúrbios, vai fazer mais sentido. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo. Não? De boa? Top, tá. Vamos lá. Aí aqui a gente vai começar a falar da parte do equilíbrio do potássio dentro do corpo. Eu coloquei aqui 3 informações que são bem importantes em relação ao potássio. Primeiro, que ele é um cátion predominantemente intracelular, já tinha comentado isso. O segundo, que ele atua no potencial de repouso das membranas celulares, a gente também já conversou sobre isso, tranquilo. A terceira coisa é que a bomba mais importante que a gente tem no corpo, que faz o equilíbrio desse potássio, é a bomba NK-ATPase. Então, é uma bomba que gasta energia. Mas ela não é a única. Tem essa outra bomba que eu coloquei no canto esquerdo aqui embaixo, se vocês conseguirem ver. Também tem a bomba que é 1Na, 1K2-cloro, né? 2Cl. E essa bomba é importante eu destacar para vocês porque vários equilíbrios que a gente vai já ver estão relacionados com essa bomba ser ativada ou não, e etc. Tá. Tendo isso dito, eu coloquei aqui nessa parte de baixo 3 formas que o nosso corpo tem de balancear o potássio dentro dele mesmo, né? Então, a primeira forma é fazer um shift entre o extracelular e o intracelular. Então, essas bolinhas, vocês imaginam que são células dessa tabela primeira, tá? Do lado esquerdo. Essas bolinhas são células. Então, o potássio ele fica trocando dentro desse meio, né, intra e extracelular. E aí ele pode ser tanto influenciado pela acidose e pela alcalose, quanto influenciar uma acidose e uma alcalose. Para quem não está muito familiarizado com o termo, a acidose é quando o pH do nosso corpo está muito ácido, ou seja, está baixo, e a alcalose que é quando o nosso pH está muito alto, ou seja, básico. Então, geralmente, quando o nosso corpo está com acidose, significa que nós estamos com hipercalemia, ou seja, nós estamos perdendo muito potássio para o plasma, né? Saindo da célula. E aí isso acaba fazendo um shift com H+, que nem mostra aqui nessa imagem. Aqui embaixo tem só um exemplozinho de, por exemplo, a cada 0,1 de pH diminuído, significa que você aumentou 0,6 mEq por litro de potássio no corpo. Enfim. E aí a alcalose é o raciocínio contrário, né? É quando a gente tem uma hipocalemia, ou seja, tem pouco potássio no meio plasmático, ou seja, no sangue, porque ele está indo para dentro das células, tá? Ok? Aí eu coloquei até um destaquezinho para falar que o corpo estarocidótico, ele inibe essas bombas que fazem com que o potássio fique onde ele tem que ficar, que é dentro da célula. Então acaba que ele sai, né? Beleza. Tem essa primeira questão, shift, célula, meio plasmático. Segunda questão, o rins. O rins é muito importante na regulação do nosso potássio. Ele é o meio mais importante, na verdade, porque a gente pode perder o potássio, por exemplo, pelas fezes, pela sudorese, mas o meio mais importante... A doutora Cristiane entrou. Muito bem-vinda, doutora. A gente já começou, tá? Se você tiver alguma dúvida. Oi, gente, boa noite. Pode ir, Maria. Boa noite. Tá. Manda bala. Obrigada. Aí, tá. Então, o rim é o meio mais importante que a gente tem de perda, né, entre aspas, de espoliação de potássio. E aí eu coloquei essa imagem ilustrativa, que é para mostrar para vocês que o momento que o potássio mais é excretado, né, a maior parte dele é secretada, é no tubo coletor.
ele, logo de cara, ele tem cerca de 60% a 70% de reabsorção, mas depois ele é secretado, de fato, no tubo coletor. Isso vai ser importante mais para frente também, eu vou já explicar. E aí a última forma de regulação seria a absorção intestinal, que tanto é absorvido porque a gente come, né? Tem potássio na banana, por exemplo, em legumes. E se a gente tiver uma diarreia profusa também, a gente pode perder bastante potássio. Então, essas três questões aqui de baixo é a regulação dele no nosso corpo, tá? Alguma dúvida? Entenderam? Fez sentido? Entendido. Entenderam? Tá bom. Passar, hein? Aí aqui nós temos agora os sistemas hormonais atuantes na homeostasia do potássio, que agora a gente vai juntar com as outras informações. O primeiro é a insulina. Por que a insulina é muito importante? Porque ela vai agir naquela bomba que eu acabei de explicar para vocês, de sódio, potássio e ATPase, e ela vai fazer essa bomba funcionar, né? Fazer o que ela tem que fazer. E ela acaba armazenando, principalmente, o potássio dentro do nosso fígado, mas principalmente dentro do nosso músculo esquelético, né? A gente tinha comentado também. Vai ser uma grande repetição aqui até tudo fazer sentido. Os beta-2 adrenérgicos também, e aí eu botei o exemplo do salbutamol, porque a gente vai falar dele depois no tratamento. Ele também age colocando o potássio para o lugar que ele tem que ficar, que é dentro das células, ativando essa bomba. Sódio, potássio e TPase, tá? E por último, a aldosterona, que ela faz parte do sistema renina, angiotensina, aldosterona, lembra? Não sei se vocês lembram, a gente tem que sempre olhar, senão esquece. E o que ela faz é atuar nos túbulos renais, e aí aumenta a reabsorção de sódio e a secreção de potássio. Essa parte é muito importante a gente prestar atenção, porque tudo no corpo é um grande equilíbrio, né? Então, se você está espoliando muito potássio, ou se você está reabsorvendo muito potássio, isso vai ter uma influência direta no sódio, porque justamente não tem o nome da bomba que é sódio, potássio, TPase, então ele está totalmente envolvido nesse processo. E aí a gente vai ver mais pra frente que tem várias influências nisso. Aí eu acho aqui. Aí eu coloquei uma imagem para ficar mais claro para vocês ainda. O mais claro possível. Eu coloquei aqui essa imagem porque ela mostra a bomba sódio, potássio 2-cloro e a bomba, assim, né, representativa, desenhada. E a bomba sódio, potássio, que fica no túbulo coletor. Então, é interessante a gente entender isso, que quando a aldosterona age no nosso néfron, ela não está só colocando o potássio para fora, ela está também botando o sódio para dentro. E por quê? Lembra que o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu botei o esqueminha dele mais para frente, mas só para lembrar, qual que é o grande sentido desse sistema existir no nosso corpo? É para que a nossa pressão, para ajustar a nossa pressão. Então, quando você reabsorve o sódio ele sempre anda junto com a água. Então, consequentemente, você vai reabsorver mais água também para o seu corpo e vai aumentar a pressão. E aí, para que isso aconteça, o potássio sai, que é uma bomba de troca, né? Então, vocês vão ver que vai fazer mais sentido durante a aula isso ainda. Espero que tenha ficado claro, assim, tá? Vamos lá. Aí, essa imagem aqui eu coloquei, por último, inclusive ela é uma imagem de um curso que eu sei que a doutora Cristiane não gosta muito que a gente use, mas é porque é uma aula é uma imagem muito resumida, muito boa, assim, para entender quais são os principais agentes para colocar o potássio dentro da célula e tirar o potássio dentro da célula. Então, para colocar, a gente tem principalmente insulina, os beta-2 agonistas e a alcalose, que eu falei para vocês. E para tirar a acidose, a hiperglicemia, que faz sentido, né? Porque se a insulina coloca, aí, né, hiperglicemia tem até um sentido. E beta-bloqueadores. Tá? Então, eu acho que agora... Pronto, aí agora a gente vai entrar na hipocalemia. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Essa parte foi mais, assim, básica e fisiopatológica. Agora, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Não? Tá bom, vou continuar. Tá. Bom, hipocalemia. Primeiro falando sobre o valor de referência, né? A hipocalemia é considerada hipocalemia quando o potássio sérico ele diminui de 3,5 mEq por litro. E aí, que nem já mostrei para vocês, a gente olha lá na gasometria ou no ionograma. Uns sintomas gerais, assim, são sintomas até um pouco óbvios, né? São sintomas associados com distúrbios musculares, né? Pelo que a gente já falou. Então, fraqueza muscular, cãibra, ilho paralítico,
poliúria, que aí pode ter um dano tubular, distúrbio do ritmo cardíaco, que a gente falou que o potássio está muito atrelado ao nosso coração, e alterações no eletrocardiograma. Eu espero que faça sentido para vocês a alteração do eletro, porque, obviamente, se você, que nem a gente conversou, né, se o potássio é tão importante para o nosso potencial, e ele está ou aumentado ou muito diminuído, ele vai alterar o nosso coração. Então, a gente tem algumas alterações mais específicas, como ondas UX, é uma concavidadezinha para baixo que tem logo depois da onda T. Eu coloquei uma imagem. Desculpa, de novo, doutora Cristiane, coloquei outra imagem aqui de outro curso, mas aquela imagem também é muito boa para explicar. Para quem não viu direito ainda eletro, e aí, ou então não lembra, né? A gente sempre esquece. Lembrando que a onda P, ela significa despolarização atrial, o conjunto QRS é uma despolarização dos ventrículos e o T é uma repolarização ventricular. Aí preste atenção que a onda T, ela é meio tortinha para direita, acho que para direita, né? Para direita. Ela é meio tortinha assim, né? Ela não é totalmente retinha. Preste atenção nisso. Aí, outro problema que a gente pode ter é achatamento da onda T, depressão do segmento ST, arritmias, obviamente, e até uma atividade elétrica sem pulso ou assistonia, porque não tem potássio funcionando no potencial de membrana, não tem condução elétrica. Aí, esse destaquezinho que eu coloquei no canto de baixo, ele é bem importante, porque quando você encontra um paciente que ele já está com um nível de potássio no sangue dele há um tempo da mesma forma, e você vê que ele tá tranquilo, ele não tá infarto, ele não tá tipo, com o coração parado nem nada, às vezes a gente fica pensando, que esquisito, né? Inclusive a gente pegou um paciente lá na neve quando a gente tava rodando, quando eu tava rodando com as meninas, né, que ele tava com 9 de potássio, isso é bem alto, porque o máximo é 5, né? Lembra que eu mostrei no começo. E ele não tava tranquilo, né? Ele era um paciente grave, mas o coração dele ainda estava batendo, não estava com uma arritmia importante. E, geralmente, quando chega em 9, a gente já fica bem preocupado, porque bem provavelmente o coração desse paciente pode parar a qualquer momento, né? E aí, por que que tem essa questão? Porque o que diz a gravidade do problema de hipocalemia ou de hipercalemia também é a velocidade da instalação. Entendeu? Então, se uma pessoa em 2, 3 dias ela vai de potássio 5 para 2, ou então de 5 para 9, ela vai sofrer mais do que uma pessoa que está mantendo ali uma desregulação constante, assim, crônica. Então, é isso, esse destaque do canto. Aí o eletro, né? Tá, aí eu coloquei aqui para vocês formas de você, entre aspas, perder o potássio do seu corpo, né? Formas de você ficar com ele baixo no sangue. Vamos começar pelo famoso famigerado rins. A gente tem primeiro a ação dos diuréticos de alça e tiazídicos, porque esses dois diuréticos especificamente, eles são diuréticos que aumentam a exfoliação de potássio no corpo, tá? Então, pacientes que tomam esses medicamentos porque são hipertensos, por exemplo, porque são antihipertensivos também, né? Podem ter alguma alteração. Alguns antibióticos, como a aminoglicoside, anfotericina B, que eles fazem uma lesão tubular. Excesso de aldosterona, então, lembra que a gente falou um tempinho atrás, nos outros slides, sobre a aldosterona? Que ela faz o potássio ser espoliado. Então, se você tem muito aldosterona no seu corpo, você vai perder muito potássio. E aí, hipocalemia. A hipomagnesemia, ela está associada, vou falar de novo sobre isso, mas ela está associada em até 40% de pacientes que têm hipocalemia, também tem hipomagnesemia. E aí eu vou explicar mais pra frente melhor. Nefropatias perdedoras de sal, a gente acaba também tendo perda de potássio. O outro local que a gente pode perder, eu já tinha comentado também, é o trato gastrointestinal, pelo diarreias, por exemplo, vômitos, sondas nasogástricas abertas de aldodepto, que é aquele tubinho que fica no estômago, sai pelo nariz, sabe? E sudorese excessiva. Assim, esses são formas que a gente normalmente já perde, só que lembre-se que o mais importante é pelo rim. A não ser que a pessoa esteja com uma diarreia muito profusa ou vomitando muito, chega ficando desidratada, então ela pode sim perder muito potássio. E o mecanismo de redistribuição, que eu comentei também lá nos primeiros slides, que é essa troca de potássio dentro e fora das células. Aí, de novo, a insulina, de novo, o beta-2 agonista e a alcalose. Que é fazendo o método Kumon aqui, ficar repetindo várias vezes até todo mundo entender. Tá? Vamos lá. Agora,
o negócio todo, manejo da hipocalemia. Vocês vão ver que no manejo da hipercalemia a gente tem várias medidas. Na da hipocalemia, não tem muito o que fazer além de a gente repor, porque tá baixo, tem que colocar de volta no corpo o que foi perdido. Como a gente tem uma quantidade, de certa forma, fixa, né, de potássio, de tudo praticamente no corpo. Então a gente não produz potássio dentro da nossa célula, ele precisa entrar pela alimentação. E aí o que a gente faz é eliminar o que vier de excesso. Então, se tá baixo, assim, não tem como a pessoa comer 10 bananas para aumentar de novo o potássio, a gente tem que repor. E é importante a gente falar sobre isso porque quando nós nos formarmos, a gente provavelmente vai trabalhar em emergência em algum momento e pode dar de cara com o paciente com distúrbio de potássio. Tem que saber como manejar lá na hora, porque senão é bem perigoso pela questão cardíaca, né? Então, claro que teve um outro caso que a gente pegou uma paciente também, ela é até paciente de uma das meninas, da Nicole, ela estava com o potássio bem baixinho, a gente não estava entendendo por quê, né, tipo assim, na nossa cabeça ela estava perdendo todo o potássio na diálise, eu vou falar também sobre a diálise. Mas aí foi até o Dr. Rudolf que estava acompanhando a gente, ele falou que ela tá desnutrida, ela estava comendo, tipo assim, a alimentação dela era por aquele alimento de sonda nasogástrica, que é pastoso, etc. E provavelmente ela não estava tendo a ingesta necessária. Existe esse caso, mas isso é um paciente grave, né? Bom, continuando. A primeira coisa que a gente vai fazer é a correção da causa base. Então, a gente vai observar todos aqueles motivos da pessoa ter hipocalemia e tentar entender por que ela tá sem. Então, por exemplo, se ela tiver com uma diarreia profusa, precisa tratar esse problema. Suspender os medicamentos que estão implicados. Então, se a pessoa está usando um diurético tiazídico ou um diurético de alça. Aí, exemplo, para vocês não ficarem perdidos. Um diurético de alça é a furosemida, por exemplo. E o diurético de tiazídico é hidrocloro, tiazida, tá? Então, se o paciente está com esse problema, você suspende e troca. Se ele tiver hipertensão, né, você suspende e troca. A via oral, ela é sempre mais segura. Acho que a gente colocou essa questão, foi uma das questões do quizinho que teve lá na... Não sei se teve mesmo lá no Instagram, né? Ainda vai ter, E aí, vai ter. Aí vocês já vão saber responder quando vocês forem lá. Que a via oral, ela é a prioridade, porque ela é a mais segura. Porque quando a gente coloca EV, a quantidade de potássio que a gente tem que repor, ela pode causar flebite, muita dor no paciente. Então, o ideal é fazer por via oral. Se não for possível, a gente faz EV. A gente estava até conversando uma vez com o nosso preceptor que em um cenário em que você ainda é um médico muito inexperiente e você precisa manejar rápido o paciente, você não está seguro de fazer um acesso central nele, faz EV periférico da forma mais lenta possível e não vai, né, assim, a gente vai tentar fazer o máximo de bem, sem causar nenhuma iatrogenia. Então, a gente pode fazer por via EV periférica e... Pronto, tá. Aí aqui tá só falando que para você evitar quando a concentração for maior que 3 mEq por litro, justamente por essa questão que eu falei para vocês, tá? De causar muita dor, etc. Aí aqui, eu coloquei 2 ampolinhas para exemplificar para vocês como é que você vai pegar no hospital, como é que você vai ver esse potássio, como é que você vai olhar para ele, né? Então, tem essa ampola do lado direito, que é de cloreto de potássio. É cloreto de potássio, tá? Não é só ele sozinho. 10%, vem 10 ml e a concentração é 100 miligramas por mililitro. Esse da esquerda é o de 19,1%, também vem 10 ml. A concentração recomendada para a gente aplicar na veia periférica do paciente é de 20 a 40 mEq por litro, tá bom? E a concentração recomendada em veia central de 100 a 200 mEq por litro. Aí eu coloquei aqui, porque para a gente conseguir entender melhor, que em uma ampola de KCl a 19,1%, você tem aproximadamente 2,5 mEq de potássio por mililitro. Então, numa ampola dessa que tem 10 mililitros, é só a gente multiplicar, né? Fica 25 mEq em uma ampola de 10 mililitros. E o KCl a 10% é 1,3 mEq de potássio por mililitro. E aí, considerando que temos 10 mililitros, multiplica de novo, temos 13 mEq. Por que é importante saber isso? Porque quando você for prescrever para o seu paciente, você vai prescrever a diluição já, você vai colocar tantas ampolas em tantos mililitros de soro fisiológico,
e correr em tanto tempo. E aí, eu passo aqui para esse próximo slide, que existe também uma velocidade ideal para repor, porque se você fizer rápido demais, você mata o paciente, porque você vai fazer aquela questão que a gente tinha comentado, você vai alterar a quantidade de potássio no corpo dele muito rápido, e a gente não quer isso. Então, a velocidade ideal é de 10 a 40 mEq por hora, e aí tem um limite de 250 mEq em 24 horas. Esse mEq é a quantidade total que vai entrar no corpo do seu paciente. Aí tem uma velocidade máxima também de reposição no caso de o paciente apresentar uma paralisia ou arritmia grave, que aí você pode lançar a mão de colocar 40 a 100 mEq por hora. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Eu não coloquei aqui o cálculo todinho, porque porque a aula não pode ficar muito extensa e vai ficar meio cansativo. A gente pode, de repente, pegar uma aula só para fazer cálculo de diluição. Mas o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai raciocinar. Se eu tenho um tempo máximo de 250 mEq em 24 horas, vamos pegar, por exemplo, esses 10 mEq por hora. Então, a gente vai calcular por exemplo, quantas ampolas eu tenho que diluir em tanta quantidade de soro fisiológico e em quanto tempo eu vou correr essa diluição para que o paciente não morra, que no caso é chegar até no máximo 10 mEq por hora. No fim das contas, total, a gente vai ver que vai ser aproximadamente, usando um KCl 10%, você vai diluir 2 ampolas, e aí cada ampola tem 10 ml, né? Então vai ser 20 ml, em 480 mililitros, que isso, você vai juntar esses 480 mililitros de soro, mais os 20 mililitros da ampola, certo? Para fazer 500 mililitros. E correr em 2 horas. Se você fizer essa conta, quietinho, depois sentadinho nessa cadeira, você vai ver que você vai conseguir. Dá um nó, né? Mas você vai entender que você vai conseguir não matar o paciente. Vai chegar no máximo 10 mEq por hora. É complexo, quando a gente foi estudar isso agora, eu fiquei umas 2 horas calculando, mas depois que você calcula, fica melhor para entender, sabe? Eu esqueci, eu tinha uma foto de uma... Eu vou mandar para vocês lá na Liga, vou mandar para quem não for da Liga também. Eu tenho uma fotinho de uma prescrição Como é que é o nome? De uma prescrição de um paciente, e aí tá lá descrito certinho como é que seria o ideal para fazer a reposição, tá? Eu vou mandar para vocês. Eu esqueci de colocar aqui na aula. Pronto, a doutora Cristiane falou, só praticando, graças a Deus, porque até hoje eu não entendi. Bom, é isso, é assim que a gente vai tratar. Aí coloquei um ponto aqui bem importante, que a correção de hipomagnesemia é essencial para o sucesso da reposição do potássio na hipocalemia. Já tinha comentado com vocês que cerca de 40% dos casos de hipocalemia estão associados com hipomagnesemia. Então, você vai dosar ali do seu paciente, você já vai estar com vários exames dele, e você vai olhar, vai ver assim, poxa, o magnésio dele tá ok, vou repor. Não tá ok, vou repor junto. E essa parte, se a doutora Cristiane quiser depois explicar melhorzinho do porquê que tem essa relação do magnésio com o potássio, seria ótimo, porque o que eu consegui encontrar de informação é que o magnésio é o segundo mais abundante dentro de nossas células depois do potássio. Então, tem essa associação, né? Mas se ela quiser depois dar uma explicada... Lembrar que vai ter aula de distúrbios do magnésio daqui a algumas semanas, inclusive. Tá resolvido, então. Deixei assim, que é pra pegar o gancho da próxima aula, entendeu? De propósito. Eu não vou falar essa relação, não, pode parar. Vai ter que falar agora. Tem que falar agora, Rafael, vai. Não, brincadeira. Aí, alguém quer fazer alguma pergunta sobre hipocalemia? Alguma coisa não ficou clara? Eu expliquei. Esquisito? Não. Não? Vou seguir, hein? Tá, vamos lá. Hipercalemia, então. Hipercalemia é o potássio muito alto no sangue, né? Ao contrário da hipocalemia. Então, o potássio sérico, ele vai ser considerado uma hipercalemia quando ele passar de 5,5 mEq por litro, e vai ser uma hipercalemia severa é quando a gente tem 6,5 mEq por litro, mais de 6,5, né? E aí você já consegue encontrar alterações no eletrocardiograma a partir dessa dosagem. Os sintomas, eles podem ir desde pessoas
totalmente assintomáticas, até sintomas musculares, igual foi na hipocalemia, como dores, câimbras, etc. E alterações do sistema de condução cardíaca, bem parecido com a hipocalemia. A diferença vai ser a apresentação eletrocardiográfica desse problema de potássio alto. Formas de você ter uma hipercalemia: um consumo excessivo, só que tem que ficar claro que esse consumo excessivo, ele é no contexto de pacientes com DRC. Aí agora vem uma explicação interessante. Vocês lembram que eu falei que o grande responsável por tirar o potássio do nosso corpo é o rim. Então, se você tem um rim que é não funcionante, ou tem uma taxa de filtração muito baixa, que tem pouquíssimos néfrons funcionando, é meio óbvio, né, que a gente vai manter muito potássio no corpo. Então, quando vocês passarem nas visitas da clínica renal, eu espero que vocês tenham essa oportunidade antes ainda de ir para o internato, que é muito legal. Quando a gente passa nos pacientes, uma das maiores preocupações de pacientes com doença renal crônica é a alimentação, porque o rim, ele faz muito esse trabalho de espoliar algumas substâncias que a gente ingere. Por exemplo, potássio, fósforo também é uma coisa que se acumula muito, e a gente precisa tomar cuidado. E aí, por isso que toda vez que a gente passa lá com cada paciente, pergunta: tá comendo o quê? Tá cozinhando a verdura na água? Não sei o quê. E pronto. Aí essa é a questão do consumo excessivo. Se você agora, que tem um rim que funciona normalmente, não tem problema nenhum, comer 5 bananas no dia, você não vai ter hipercalemia, eu acho, né? Tá, o problema da redução da eliminação renal, né? Acabei de falar. Quando você tem uma DRC em estágios já mais avançados, as medicações, porque elas agem no nosso néfron, no fim das contas, os IECAs, os BRAs, a espironolactona, e o hipoaldosteronismo, que também acho que faz sentido, porque lá na hipocalemia a gente está falando de hiperaldosteronismo. Então, se a gente tiver pouca aldosterona, a gente vai ter pouca espoliação de potássio, consequentemente, ele vai ficar no corpo. E aí eu peguei essas informações de que também o sulfametoxazol e o trimetoprim, eles também podem diminuir a excreção de potássio pelos rins. E aí, essa parte é muito interessante, que é de injúria celular maciça, porque se a gente pegar um paciente que teve uma rabdomiólise, por exemplo, aqui a gente recebe muito paciente no trauma que sofreu acidente e é politraumatizado. Então, esse paciente ele tem um alto risco de sofrer rabdomiólise, e rabdomiólise, para quem não sabe, é uma destruição maciça dos nossos músculos mesmo. Então, a gente sofre um acidente, você quebra 3, 4 membros e aí destrói fibras musculares, você acaba, literalmente, é bem simples assim o raciocínio, você pega o que estava dentro da célula muscular e libera para o corpo, porque está destruída a célula. Isso pode acontecer também se a pessoa for um grande queimado, então queimou muitas regiões do corpo muito profundamente também. Um paciente que tem a síndrome da lise tumoral, são pacientes que têm câncer, que têm neoplasia. E é isso. Isquemia também. Tá? Aí eu coloquei uma menininha com vários músculos aqui do lado para ilustrar. Pronto. E aí aqui a gente tem de novo aquele sistema de redistribuição que a gente já comentou. Aí nesse caso vai estar relacionado com acidose, com beta-bloqueadores e hiperglicemias. Aqui desse lado direito eu coloquei a relação de medicamentos que estão relacionados, né? Então, são medicamentos que estão relacionados com o nosso sistema renina, angiotensina, aldosterona, que eu comentei com vocês, os digitálicos, a espironolactona, os beta-bloqueadores, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são os IECAs, e os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2. A ciclosporina, ela não age nesse sistema, mas ela também acaba influenciando na espoliação de potássio. Aí eu coloquei aqui desse lado direito essa imagem esquemática do sistema renina, angiotensina, aldosterona, para a gente não esquecer. Então a gente tem que lembrar que é o nosso rins, o rim que produz a renina. E a renina, ela tem uma resposta à queda da pressão arterial. Lembra que eu falei para vocês que o grande motivo de existir esse sistema todo é para a gente consertar a questão da queda da pressão arterial. E aí a renina, ela vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1, e aí a enzima conversora de angiotensina, que é produzida lá no nosso pulmão, vai transformar a angiotensina 1 em 2. E isso aqui é um resumo bem resumido, tá, gente?
que vai acabar influenciando, aumenta a pressão arterial, mas a angiotensina 2, ela age de diversas formas para aumentar a pressão arterial. Eu fiz um esqueminha bem pequeno mesmo, porque eu queria falar que uma das coisas que ela faz é influenciar a produção de aldosterona. E a aldosterona vai fazer o quê? Vai reter mais sal, junto com esse sal, sódio. Vai vir mais água, vai aumentar a pressão e vai aumentar a expoliação de potássio. Esses medicamentos que a gente está vendo aqui, eles são o quê? A maioria deles, todos eles, na verdade. Eles são antihipertensivos. Antihipertensivos servem para diminuir a pressão arterial. Se a gente tem um sistema que serve para aumentar a pressão, todos esses medicamentos vão agir para evitar que esse sistema exista da forma que ele existe, para parar de aumentar a pressão. Então, é óbvio que no fim das contas ele vai alterar a quantidade de potássio, diminuindo a exfoliação dele e acabando mantendo ele dentro do nosso corpo. Aí eu coloquei outra imagem aqui de um curso, que eu não posso falar o nome, para a doutora Cristiane brigar comigo, mas eu coloquei porque ele é um resumo bem bacana das alterações que a gente tem no eletro, baseado na quantidade de potássio sérico que tem no corpo. Então, ele tá, por exemplo, né, eles colocaram aqui, entre 4 e 5 tem um ECG ok, normal. A partir de 6, a gente tem uma onda T, desculpa, uma onda T apiculada, entre 7 e 8 a gente vai encontrar um achatamento da onda P, uma depressão de segmento ST. Aí a onda T apiculada ela é bem destacada, ela costuma cair bastante em questões de residência, pelo que eu estava vendo, aquelas questões que eu estava fazendo. Prolongamento do QRS, enfim. Eu coloquei de novo a imagenzinha aqui pra gente colar, né, pra gente lembrar também, porque depois eu vou mandar o slide pra vocês, pra quem quiser estudar e lembrar das coisas. E aí o manejo da hipercalemia. Então, o manejo da hipercalemia, ele é bem diferente da hipo, porque aqui a gente tem vários, eu coloquei uns stepzinhos, é só para ilustrar mais assim para vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente não pode só colocar um monte de potássio para dentro do corpo da pessoa, porque, né, lembrando daquela questão de que a membrana está instável das nossas células e a gente não pode fazer aquela alteração rápida, etc. Então, o primeiro passo é a estabilização da membrana. Primeira coisa que você vai fazer, você vai dar um remédio lá, um negócio pro seu paciente, para a membrana dele ficar tranquila. Aí depois que ela ficar tranquila, você vai fazer, adivinha, vai fazer o potássio voltar para a célula, que é o lugar que ele devia estar, entendeu? E por último, você vai fazer ele sair do corpo também, que se ele está muito lá dentro, você vai botar o que dá para dentro da célula e o que sobrar a gente vai tirar do corpo. Esses são os passos. Eu coloquei nesse esqueminha aqui, porque depois vai vir várias letras e números e talvez vocês ficassem confusos. Mas o princípio do tratamento da hipercalemia é estabilizar a membrana, fazer o potássio voltar para onde ele sempre fica e tirar ele do corpo, tá? Agora vamos pro negócio. Vamos lá. Primeiro que a gente vai colocar no paciente para fazer a estabilização da membrana. O gluconato de cálcio, 10%. Eu coloquei uma ampolinha aqui no canto direito para vocês verem, é assim que ele existe. A gente vai dar de 10 ml a 20 ml EV durante 2 a 3 minutos. Repete em 5 minutos se necessário. Vocês vão ficar sempre avaliando como é que tá o ECG desse paciente, se está normalizando. É isso, eu acabei de falar, para antagonizar o efeito eletrofisiológico da hipercalemia. O gluconato tem uma ação imediata e tem uma duração de 1 hora, tá? Ele não vai funcionar para sempre, você precisa consertar. E aí a gente tem que tomar cuidado porque pacientes que têm intoxicação por digitálicos, você precisa diluir um pouquinho mais e infundir mais devagarzinho, tá bom? Para não dar problema. Tá, aí aqui, entenderam, né? Essa aqui é o que você vai fazer para estabilizar a membrana do paciente. Você vai dar gluconato de cálcio para ele. O paciente chegou mal, hipercalemia, você viu lá 9, gluconato de cálcio. Antes de mandar um parecer para a nefrologia pedindo para dialisar, você vai dar gluconato de cálcio para o paciente. Se você mandar um parecer para a doutora Cristiane sem tentar diminuir a quantidade de potássio, ela vai ficar brava. Tá, e aí depois a gente vai usar medidas para promover a entrada do potássio na célula, que a gente acabou de falar. Primeira coisa, adivinha, a insulina, isso mesmo. A gente não falou um monte de vezes que a insulina bota
o bendito do potássio para dentro da célula, então a gente vai dar insulina para esse paciente, vai dar insulina para ele. Só que a gente acaba fazendo uma associação com a glicose, e claro que você vai dosar antes a glicose do seu paciente, você vai fazer aquela capilar mesmo rapidinho ali, tá uma glicose normal, aí você coloca a insulina junto com a glicose, por isso mesmo que vocês estão pensando, para você não fazer uma hipoglicemia no seu paciente, tá? Se ele tiver com uma glicemia lá em cima, tipo 500, aí você dá só a insulina, porque vai até resolver esse problema dele. Aí a gente usa 10 unidades EV durante 5 a 10 minutos, e o início da ação demora cerca de 30 minutos, né? Mas você estabilizou ele, está de olho, vai dar tudo certo. O pico da ação é em 60 minutos, depois de 1 hora, vai ser o máximo que ele vai fazer pelo seu paciente, e dura de 4 a 6 horas, então é uma medida bem eficiente, eu acho, né? O cuidado que você tem que ter com a hipoglicemia, se você der só insulina para o seu paciente que está com, sei lá, 90 que seja de glicose, talvez ele tenha uma hipoglicemia, tá bom? Cuidado. Pronto, aí você pode também dar o bicarbonato de sódio. Aí aqui do lado tem um cálculozinho para você saber a qual a dose que você vai dar para o paciente. Você vai usar o peso dele, vezes 0,3, 24 menos o bicarbonato que ele já está no corpo dele, que você vai ver lá na gasometria, tem lá bicarbonato, e vai colocar durante 15 a 20 minutos. Tá? Aí você coloca metade da dose. O que a Gabi está perguntando? Ah, a doutora responde. Dá uma olhada. 10 unidades em 100 ml. Tá, o início da ação é em 5 a 10 minutos e dura 2 horas. E você tem que tomar cuidado para não causar um edema pulmonar do seu paciente, convulsão, tetania. Tetania, para quem tem dúvida, é quando o músculo fica rígido. E isso está tudo a ver com a hipocalemia. Ou seja, isso tudo não, né? A tetania tem a ver com o abaixamento exagerado do potássio. Aí a gente pode dar beta-2 adrenérgico, olha só, que engraçado. Lembra que a gente falou lá que ele tem influência em devolver o potássio para dentro da célula? Pois aqui está ele no tratamento. E, olha que loucura, salbutamol, aquele remedinho que a gente dá para quem tem asma. Né? Engraçado, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, ué, ele pensou, o paciente chega com hipercalemia, você dá inalação para ele, mas é isso mesmo, com salbutamol, né? Então, você vai dar a inalação de 10 miligramas em 100 ml de soro glicosado, 5%. Não, peraí. Isso. Isso, tá. O pico de ação vai ser em 90 minutos, ou então você também pode fazer EV. Aí você vai colocar 0,5 miligramas de salbutamol em 100 ml, EV durante 15 minutos. Bem louco, né? Funciona. E aí o pico de ação vai ser em 30 minutos. Aí você tem que tomar cuidado com taquicardia, arritmia, angina. São efeitos colaterais dos beta-2, né? A taquicardia. Bom, tá. Entenderam? O que tem agora? Tá, isso aqui foi as medidas pra gente promover, fazer o potássio voltar para onde ele tá, onde ele deveria estar, tá? Agora a gente vai passar para aquele último passo. Medidas de exfoliação. A gente vai tirar o potássio do corpo agora. Diuréticos. Diuréticos, obviamente, que não são diuréticos poupadores de potássio. São os diuréticos justamente que eram um problemão pra gente lá na hipocalemia, certo? Por exemplo, um diurético de alça, ele diminui a quantidade de potássio no seu corpo. Furosemida. Você pode dar um corticoide para a pessoa, e aí de 0,1 a 0,2 miligramas por dia via oral. Tomar cuidado com a retenção de sódio. O Sorcal, que quando eu não tenho certeza como é que eu uso dele, quando a gente conversou com o Dr. Rudolf, ele meio que ficou assim, aí não sei, a doutora Cristiane pode explicar depois se a gente usa ele mesmo. Ele é uma resina de troca, ele faz essa troca de cálcio por potássio, e enfim, é isso que ele faz. Ele tem o início de... Usamos muito, aí, é muito bem usado, gente. Usem. Início de ação em 1 a 2 horas, dura 6 horas. E a hemodiálise? Então, seguinte, quando a gente se formar, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer todos esses passos que eu acabei de falar, e se não der certo, a gente vai mandar um parecer para a NEF falando assim, doutora Cristiane, eu sou sua aluna, socorro, faz uma hemodiálise esse paciente que não está baixando.
Porque eu ia até colocar nas informações de como você faz, como que a pessoa faz hipocalemia. E uma das formas é a hemodiálise, ela diminui o potássio do corpo. Inclusive, para isso que existe a hemodiálise, né? Para consertar o que o rim já não está sendo capaz de fazer. Então, se você tem uma hipercalemia refratária ao tratamento, a todas as medidas, a gente pode lançar mão da hemodiálise, para a pessoa não morrer. A gente fez isso nesse paciente que estava com 9 de potássio, que eu falei para vocês no começo da aula. A gente passou o catéter nele e fez diálise, porque todas as medidas, né, supostamente, tinham sido feitas já e não tinha diminuído o potássio dele. Então, é nesse momento que você vai pedir, você como médico, né, fez todas as medidas, se não deu certo, aí pede hemodiálise. É isso. A doutora Cris fica brava se a gente mandar antes da hora. Aí, gente, acabou a aula, e agora são as 3 questões. Por favor, hein? Só peçam parecer se vocês tiverem feito todos esses passos. Tem que decorar tudo aí, tá na ponta da língua, aliás, na ponta do lápis, né? Tem que fazer todas essas continhas para depois vocês me chamarem. Se me chamarem e não tiverem feito, renego que vocês foram meus alunos, hein? Não espalhem isso por aí, pelo amor de Deus. Eita, nós. Mas então, aí gente, falando assim, já pegando esse gancho aí que a Maria deixou a dúvida sobre o Sorcal, né? O Sorcal, ele é bastante utilizado, tá? A gente usa muito na prática clínica. O único problema dele que a gente tem é em relação à constipação intestinal. Então, ele faz uma troca na alça luminal do intestino delgado, principalmente. Ele faz essa troca do cálcio pelo potássio e, com isso, ele tem esse efeito colateral da constipação. Então, assim, nós utilizamos porque ele é uma resina de troca que ela efetivamente retira o potássio do corpo, né? Assim como a hemodiálise também retira efetivamente, né? Porque, como a Maria falou no slide anterior, né? O beta-2, o salbutamol, a insulina, né? A solução de glicoinsulina, elas são medidas temporárias, né? Elas são medidas que, se você para de fazer a glicoinsulina, se você para de fazer a inalação com beta-2, o potássio volta a subir de novo. Na verdade, essas medidas da inalação, da solução de glicoinsulina, elas são utilizadas para que você corrija a causa da hipercalemia, né? Então, são medidas que você faz temporariamente, enquanto você corrige a causa da hipercalemia, para que o paciente não tenha um ataque à arritmia, né, e venha a sofrer uma parada cardíaca, certo? Então, aí nós temos as medidas efetivas, né, que efetivamente retiram o potássio do corpo, certo? Aí vem, né, os mineralocorticoides, os diuréticos, né, que expoliam potássio, o Sorcal, que é uma resina que efetivamente retira o potássio do corpo, tá? E a hemodiálise. Então, essas são medidas que efetivamente retiram, né, o potássio do organismo. Então, o Sorcal nós utilizamos muito porque ele é via oral, tá? É fácil você dar é fácil, né? Não depende de fazer nenhuma conta, nenhum cálculo. É bem tranquilinho de usar. O único problema depois é que, geralmente, o paciente evolui com constipação intestinal e, geralmente, então, quando a gente prescreve o Sorcal, a gente já prescreve um óleo mineral, alguma coisinha aí para já, né, evitar, prevenir um pouco essa constipação intestinal, tá bom? O único problema dele é que no SUS dificilmente a gente vai encontrar, talvez o Rudolf tenha falado que a gente não usa muito, porque o que acontece? Ele é caro. Então, assim, a gente não usa mais porque não tem acessibilidade a ele, né? Mas, assim, a gente no SUS não tem, mas em hospitais particulares tem. Se você, assim, eu não vou muito longe. Aqui na Unimed, em Boa Vista, a gente tem Sorcal, entendeu? Então, quando um paciente meu interna na Unimed, a gente tem acesso a Sorcal, faz o Sorcal, fica bem tranquilo, né? Então, a gente consegue fazer, tá bom? Deixa eu ver algumas coisas aqui que o pessoal
comentaram, né? É. O caso que o doutor falou era relacionado à hemólise, e citamos o uso das resinas, mas no caso delas, elas eliminam o potássio que é ingerido. Sim, as resinas de troca, elas eliminam. Daí, nesse caso da hemólise, não usaríamos. Posso estar errado? Não, você está falando, Nicole, no caso que a hipercalemia seja resultante da hemólise, né? E aí você não usaria, porque as resinas eliminam o que é ingerido. Não, elas não eliminam só o que é ingerido, tá? Na alça intestinal, a gente tem uma bomba lá de potássio e cálcio. Então, assim, a gente tem essa absorção, como eu expliquei antes, né? Que essa troca que é feita do potássio, ela é trocada pelo cálcio. Então, a alça intestinal vai absorver cálcio e vai espoliar o potássio. Então, essa absorção ocorre na membrana, no revestimento, né? No epitélio do intestino delgado, entendeu? Então, não é só em relação ao que a gente ingere, não, tá bom? O potássio EV, endovenoso, né, que está no nível sérico, é o que a gente retira também com as resinas, tá? Então, não é só o da ingestão. Então, em qualquer caso, a gente pode usar a resina de troca. Qual vai ser a contraindicação para o uso da resina de troca? O que vocês imaginam aí? Um paciente com hipercalemia, tal, refratária, potássio alto. Bora lá, gente, começar a participar, ativar esses microfones aí. Vamos lá, perder a vergonha. Um paciente que já estava com constipação? Um paciente que já estava com constipação é uma grande contraindicação, não. Porque você faz um flitiernema, a gente consegue controlar isso aí, né? Vamos lá, uma contraindicação. O paciente já com cálcio baixo, né? Talvez com cálcio baixo, mas aí a gente repõe o cálcio. Tudo na vida tem jeito, gente. Só não tem jeito para morte. Verdade. O resto tem. Mas e aí, qual seria uma contraindicação do Sorcal? Qual o grande problema dele? Não sei. É bem básico, gente. Pode olhar, é bem básico. O problema dele é que ele é de uso oral, tá? Então, às vezes, dependendo da gravidade do paciente, ele não vai estar com o nível de consciência adequado para usar o Sorcal, entendeu? Então, assim, mas se é um paciente que está acordado, ele é uma ótima indicação. Na verdade, é o que a gente faz primeiro até. Não, primeiro a gente faz o cálcio, né? Mas eu digo, depois ao cálcio, nós fazemos o Sorcal, tá bom? Então, a única contraindicação vai ser se o paciente tiver com rebaixamento do nível de consciência. A gente não vai conseguir fazer, porque ele é via oral, tá bom? O restante, todos os casos a gente faz, ele é ótimo. Se vocês tiverem oportunidade de usar, é bem interessante. É mais fácil do que ficar fazendo conta. Bom, deixa eu ver. A Isabela. Professora, explica a relação fisiológica do potássio e magnésio, por favor. Então, nós vamos ter uma aula do magnésio, o íon esquecido. É o famoso íon esquecido. Ninguém nunca lembra do magnésio, mas ele sempre está lá perturbando a paciência, né? Causas aí de muitos outros distúrbios associados. Diga. Oi, quem está falando? Magnésio Fala, Rafael. Rafael, o magnésio ele é o menos frequente, né? Menos frequente em que você está falando? No dia a dia. Menos frequente ou porque nós não costumamos dosar? Que nem o João falou, a gente esquece até de botar ele para aula. É isso mesmo. Quem é que vai fazer aula de magnésio aí? Rafael. É tu, Rafael, que vai fazer aula de magnésio? E eu, Chayane? Vou te dar um artigo do magnésio. Vou te dar um artigo do magnésio. O magnésio, o título do artigo é assim, magnésio, o íon esquecido. Que ninguém nunca lembra desse trem. Meu Deus. Mas se tu continuar repondo potássio, não repor magnésio, você não vai corrigir. Isabela voltou? Tá ouvindo aí? Isabela perguntou. Oi. Eita.
Isabela? Tá aí, Isabela? Ela tá mandando mensagem. Tá bom. Eu tô aqui, desculpa, professora, que caiu tudo. Eu acho que eu perdi a explicação da minha pergunta. Não, ainda não. Eu estava só falando que o magnésio, nós chamamos ele na nefrologia de o íon esquecido, porque todo mundo esquece esse trem desse magnésio. Até de botar na aula, o João esqueceu. Eu tive que lembrar ele, olha o magnésio. E o Rafael ainda falou que ele é o íon menos frequente na prática clínica. Eu digo menos frequente porque a gente não dosa, né? Ou de alterações. Então, assim, ele realmente faz parte de diversos processos. A gente tem que sempre lembrar do magnésio. E, assim, a correlação dele com o potássio, primeiro que, assim, a maioria das vezes que a gente tem a perda de potássio, nós temos também a perda de magnésio, tá? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em casos de hipocalemia, né? A gente vai pensar em perdas, né? Como vômitos, diarreia. Então, quando você vomita, tem diarreia, você não perde só potássio, né? Você vai perder cloro, vai perder magnésio. Então, você tem que fazer reposição. Além disso, terapia diurética. Se você vai fazer a furosemida e o paciente está apresentando hipocalemia, ele também está perdendo magnésio, né? Porque a furosemida também expolia magnésio. Então, a gente tem que sempre lembrar que não sai só potássio, a gente não perde só potássio, a gente perde os outros íons também. Mas, sim, a explicação do porquê que a gente precisa, né, repor o magnésio quando a gente está repondo o potássio. O mecanismo, assim, é um pouco incerto, não se sabe exatamente o porquê que os dois andam juntos, mas o que se imagina, né, o que tem em tese é que possivelmente o magnésio está envolvido com aumento das perdas urinárias de potássio. Então, assim, quando a gente baixa o nível de magnésio, tem algum canal, né, que faz com que se perca mais potássio pela urina, tá? Ou, possivelmente, uma outra teoria é que o magnésio possa deixar também os canais de potássio abertos, a hipomagnesemia, né? Então, assim, são essas duas teorias que tem hoje em dia, que se acham que está relacionada à perda urinária do potássio ou à abertura dos canais de potássio nos túbulos. Então, eu não sei dizer, eu vou esperar a resposta do Rafael, da Chayenne, semana que vem, se eles descobriram alguma coisa nova, né? Se tem alguma outra correlação entre a relação do magnésio e do potássio. Mas ele interage aí no túbulo, né, na perda urinária do potássio e na abertura dos canais de potássio. Basicamente é isso, tá bom? E aí eu espero a resposta, Rafael, semana que vem, terça-feira, 7 horas. Senhora. Entendi, prof. Obrigada. Vou tentar responder isso aí. Eu tinha visto quando a gente foi estudar diuréticos, né, para o módulo, que quando usava, por exemplo, muito a furosemida, fazia hipocalemia, porque fazia perda urinária, e aí perdia magnésio também, alguma coisa a ver com a positividade que ficava no túbulo. Porque tem aquela bomba de sódio, potássio e 2 cloros, e aí ela é bloqueada, né, pelo diurético de alça, e aí mais a bomba que tem de potássio, né, continuaria funcionando. E daí tem um feedback lá. Daí esse feedback que ficou um pouco confuso na minha cabeça, porque pelo que eu vi no livro lá de farmacologia, o magnésio e o cálcio, eles passam pela via paracelular, né? Eles passam pelo ladinho, assim, conforme a quantidade de potássio. E aí eu queria saber se isso acontece em todas as células ou é especificamente, por exemplo, da alça? Não, geralmente isso ocorre na célula principal, né? Essa alteração ocorre. Então, assim, porque assim, essa teoria eles ainda não sabem dizer muito bem por que ocorre isso, né? Onde efetivamente o magnésio vai atuar, né? Como tu falou, como a via deles é paracelular, a gente não sabe como é que ele vai interagir. Mas o que se sabe é que os canais de potássio ficam abertos, né? Pode ser por essa alteração de polaridade, pode ser pela inibição da bomba de 2-sol de potássio. Então, não se sabe ainda dizer assim, especificamente qual é o mecanismo que vai lá deixar esses canais de potássio abertos, mas que com certeza tem relação, só que ainda a gente não descobriu.
como eu estava falando para os meninos do 4º ano, a nefrologia mudou muito da década de 90 para cá, tá? Então, a nefrologia ela é relativamente uma especialidade nova. Para vocês terem noção, esses canais, até pouco tempo a gente não sabia que existiam os canais ENAC, nós temos os canais RONC, que são os canais de potássio, que são relacionados à aldosterona. Então, assim, hoje isso vem se descobrindo de 20 anos para cá. Então, tem muita coisa ainda para a gente descobrir a nível celular na nefrologia. Tanto que vem mudando muitas coisas na lesão renal aguda, nas tubulopatias, porque a nefrologia, relativamente, né, é uma especialidade nova. Por quê? Porque é uma especialidade que precisa de muita tecnologia para a gente poder avançar e descobrir essas alterações a níveis celulares, entendeu? Perfeito. Entendi, Pior. Obrigada. Alguém mais tem mais alguma dúvida, gente? Tem uma questão que eu queria comentar, que não é no caso agudo, né, mas, por exemplo, uma hipercalemia em pacientes crônicos, a gente tem que orientar a questão da dieta, né? De onde que vem, que é comum lá na clínica. Tá, no caso lá de pacientes da clínica que estão em diálise, né, o que acontece? Vocês viram que nós podemos eliminar potássio pela urina, né, através do rim, claro. O rim excreta e elimina esse potássio na urina. A maioria desses pacientes que estão em diálise, eles estão no estágio 5, né, da fase terminal da doença renal crônica. Então, a maioria deles são anúricos ou são oligúricos. E eles têm um clearance menor que 15, tá? Então, todo paciente que está lá em diálise, ele tem um clearance menor que 15, obrigatoriamente. Se tiver, porque está errado, né? Então, esses pacientes não vão conseguir excretar o excesso de potássio que eles vão ingerir na alimentação, né? Então, além disso, ele faz a diálise só 3 vezes na semana, tá? Então, ele come todos os dias, ele ingere alimentos todos os dias e não vai conseguir excretar esse excesso de potássio, além do que ele também faz uso de medicações, né, que são poupadoras de potássio. Por exemplo, todo renal crônico faz uso de Ecobra, né? Então, vocês passaram lá na visita e todos eles fazem uso de Ecobra. Então, já tem o efeito do medicamento mais da alimentação. Então, e alguns têm potássio na forma, né? Tipo a losartana potássica, né? Sim, e além do próprio medicamento, né, já fazer esse acúmulo de potássio, ainda tem na sua formulação potássio. Então, nós batemos muito em cima disso para que eles controlem, pelo menos na dieta, né, para que eles façam a ingestão de alimentos de verduras e legumes, que o potássio está presente nas verduras e nos legumes. Então, eles têm que ingerir esses alimentos cozidos. Cozidos tem que ser em água, tá, gente? Não pode ser a vapor, não pode ser banho-maria, nem pode ser no micro-ondas, tem que ser mergulhado na água. E, além de ser mergulhado na água, tem que trocar a água durante a fervura, porque, né, se a gente ferve, o potássio sai para fora da célula. E aí, se eu deixo lá aquela verdura mergulhada naquela água, depois o potássio volta para dentro da célula de novo. Então, por isso, tem que trocar a água durante o processo de fervura, tá? Então, nesses casos, a gente pede que o paciente faça essa ingestão de verduras e legumes cozidas para a gente retirar esse excesso de potássio para que ele não venha aí a ter uma taquiarritmia súbita, né? E essa é uma das principais causas de morte súbita no renal crônico, né? Nós temos muitos pacientes que morrem em casa, né? O paciente não era dia de diálise, às vezes é um paciente que a gente sabe que ele não é aderente à dieta, que ele não faz uso, ele não faz o controle da dieta, e aí ele tem um ataque de arritmia em casa e tem a morte súbita, né? A gente só vai descobrir se tiver um serviço depois de serviço de verificação de óbito, né? Mas essa é uma das principais causas de morte súbita no renal crônico, é a hipercalemia, tá bom? Então, por isso que a gente faz, João, uma dietazinha, mas essa dieta, gente, é só para o pessoal que faz diálise, tá bom?
A gente começa também a fazer essa restrição nos pacientes classe 4, na fase pré-dialítica, naqueles que já apresentam aí um clearance menor que 30, né, entre 20 e 25, e que a gente já sabe que em breve eles vão aí evoluir para diálise. Tá bom? Sim.